Ok? Abre aí. Doutor João, Bom dia a todos. Muito Bom prazer em dia, ouvi-los. bom dia a todos. bom Iniciando dia. agora a nossa webinar, a nossa telereunião, Bom dia. para falar exclusivamente sobre a CCT. É um prazer muito grande poder receber todos vocês aqui, vocês que cuidam das pessoas nas concessionárias de veículos nessa manhã de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Aparício, diretor executivo do Sincodiv, estou aqui há alguns meses. E que antes de estar aqui trabalhava em concessionárias, exatamente igual a vocês. Então eu sei que a vida nas concessionárias não é fácil, são várias empresas dentro de uma só. É administração, é vendas, pós-venda, peças, oficinas e finalmente, mas não menos importante, o RH, que cuida de todo o time da concessionária. Espero que tenhamos uma manhã proveitosa e que possamos esclarecer a CCT, Convenção Coletiva do Trabalho, recentemente acordada e assinada entre o sindicato patronal, que é o Sincodiv, e o Sindicato dos Empregados, representado pelo Sindicom. Mas para nos ajudar na tarefa de esclarecer a CCT, está conosco o Dr. João Massá, que é o advogado trabalhista que presta serviços ao Sincodiv. Bom dia, doutor João. Pode dar a sua Bom dia, saudação. Aparício. Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes aqui. Estamos, como bem colocado pelo Aparício, reunidos para tentar melhorar o esclarecimento daquilo que for pertinente à convenção. E não só aqui, como posteriormente, se houver alguma dúvida, até por através de e-mails, que dúvidas surgem até durante o seu cumprimento. Mas hoje é o início desse diálogo que pela web fazemos inicialmente, mas que fica aberto, né, Aparício, para qualquer outro esclarecimento posterior, se porventura surgir, né? Tivemos Exatamente. a felicidade de fecharmos a CCT dentro de uma posição muito rápida. Esse ano, só para efeito de esclarecimento, houve uma modificação com relação aos anos anteriores, porque não tivemos a prorrogação que preconizava as outras convenções, né? Uma determinação do Ministério do Trabalho exigiu que ela fosse realizada o mais breve possível e conseguimos isso a contento e ela já está em vigor recentemente, enfim, diferente dos outros anos. Até melhor para todos nós, porque havia sempre uma discussão longa, mas foi uma discussão objetiva, rápida e bem proveitosa. Trouxemos muitas coisas boas para as duas categorias, tanto patronal quanto laboral, e enfim, estamos aqui para esclarecer aquilo que for questionado. Meu nome é João Carlos Massá e à disposição de todos. Obrigado, doutor João. Eu vou explicar como é que vai se desenvolver a nossa apresentação. Nós teremos inicialmente um timeline, que é uma linha de tempo desde o início das negociações, cada um dos eventos que ocorreram nesse período. Depois nós vamos apresentar a CCT ponto a ponto. Vamos dar destaque de algumas cláusulas para todos entenderem. Vamos mostrar no final os benefícios que o Sincodiv conseguiu nessa negociação, numa negociação inicial que o Sindicom pretendia uma série de coisas. Nós fomos negociando, tivemos 3 reuniões presenciais com os membros do comitê, com o Sindicom, com advogados e tudo mais, e conseguimos em tempo recorde, como foi que o doutor João pontuou no início, em menos de 40 dias nós fechamos a CCT, considerando que nós tivemos o feriado de carnaval, aquelas festas todas. Nós internamente tínhamos desenvolvido uma programação do que a gente pretendia negociar, quais eram os prazos que a gente deveria cumprir,
como o doutor João falou no início, a CCT anterior previa que ela se estendesse por um prazo maior até a assinatura de uma nova CCT. Isso, pelo mediador, foi eliminado, foi cortado. Então, nós tínhamos prazo para negociar a CCT até o dia 30 de abril de 2025. Ok? Então, vamos procurar mostrar aqui no timeline, na linha de tempo, como é que foram essas negociações passo a passo. Hoje nós temos a ajuda do Pablo, que está pilotando aí as carrapetas da apresentação. Mostra aí, Pablo. No dia 20 de março, nós recebemos a proposta do Sindicom. O Sindicom pedia um salário para categoria de R$ 3.000, pedia um reajuste de salário de 10%, pedia um ticket de refeição de R$ 32 por funcionário e um ticket de alimentação de R$ 500 e um desconto do Vale Transporte de 1%. Essa foi a primeira pedida do Sindicom. Por favor, a outra. No dia 27 de março, por exigência legal, nós fizemos a publicação do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária no dia 2 de abril, onde todas as empresas foram convidadas a participar. No dia 2 de abril, nós tivemos uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, híbrida, com participantes aqui no Sincodiv, que estavam pessoalmente, e com participantes via telereunião. Nesta reunião do dia 2 de abril, houve a definição dos membros do comitê. Os membros do comitê definiram os parâmetros de negociação. Foi enviada uma ata aos membros do comitê, onde o que ficou acertado nessa reunião, que eram os prazos, que eram os percentuais, a contraproposta para análise e aprovação. Foi enviado também um esclarecimento sobre a contribuição assistencial que essa vem em benefício do Sincodiv, de R$ 11 em 3 parcelas. Na CCT anterior, essa contribuição era de R$ 2.000 por empresa. Nós optamos por fazer uma contribuição assistencial por empregado, de tal forma que fique mais justa, mais equânime, entre empresas menores pagam menos, empresas maiores pagam um pouco mais. Os membros do comitê aprovaram a contraproposta e nós enviamos a mesma ao Sindicom. No dia 3 de abril, nós informamos ao presidente do Sindicom, seu Dalmo Malheiros, que enviaríamos nossa contraproposta via e-mail e WhatsApp. O mesmo confirmou o recebimento e informou que marcaria uma reunião para a semana seguinte aqui no Sincodiv. Confirmada a reunião presencial no Sincodiv, no dia 8 de abril. No dia 8 de abril, nesta reunião presencial, o Sindicom, com seu advogado que veio de Recife, com todo o corpo de funcionários lá que atuam no Sindicom, diretoria e sindicato dos empregados, mais o Sincodiv, auxiliado pelo Dr. João Massá, não houve acordo entre a proposta inicial do Sindicom e a contraproposta do Sincodiv. Então, nesse momento, como nós tínhamos um prazo para fechar o acordo até o dia 30 de abril, foi feito um termo aditivo, onde ficou acordada a prorrogação do prazo da CCT de 2024 2025 até o dia 31 de maio. No mesmo dia, nós informamos a todos os associados, todos os afiliados, vamos dizer assim, que se encontrava em negociação a CCT. Então, esse documento foi assinado e enviado a todos os filiados, no dia 9/4. Marcada uma outra reunião para o dia 12 de maio, reunião presencial, nessa então, com a mesma diretoria do Sindicom,
com o advogado da parte do Sindicom, com o comitê de negociação, com o presidente, a diretoria do Sincodiv, assessorado pelo Dr. João Massá, nós chegamos ao acordo final. O acordo final daqueles 10% que o Sindicom pleiteava, nós fechamos um acordo de 5% sobre o salário atual dos empregados. Para quem não sabe, a base de negociação da CCT é o INPC. E o INPC, naquele momento, se encontrava em torno de 5,32. Tá? Nós negociamos, então, abaixo do INPC e pela metade do índice pretendido pelo Sindicom. O salário acima de R$ 6.000, nós estipulamos um reajuste de R$ 300, que são os 5% sobre os 6.000. Então, salário de 6.000 recebe mais R$ 300 de reajuste fixo. Salário de 7.000, 8.000, 10.000, os mesmos R$ 300. O piso da categoria, nós fixamos em 1.718. Piso da categoria é uma coisa, o salário efetivo, o salário médio da nossa categoria gira em torno de 2.500, mais ou menos. O ticket de alimentação, que o Sindicom pleiteava R$ 500, nós acabamos fechando em R$ 221, tá? Foi cerca de 10% o reajuste no ticket. Lembrando que o ticket de alimentação, ele não incide em cargos, tá? É um benefício que é dado ao funcionário sem incidência de qualquer encargo. O ticket de refeição havia sido proposto pelo Sindicom 26, nós concordamos nos 26, e nos dias de feriados, esse ticket de refeição passa a ser R$ 27,40. E uma das cláusulas que ficou durante toda a negociação na corda bamba foi o benefício do Bem Mais, que é um convênio odontológico, mais seguro de vida, mais auxílio funeral, auxílio General, natalidade e tudo mais, que nós queríamos excluir da negociação. Mas, como foi um benefício já introduzido pelo Sindicom na CCT anterior, ele foi mantido, foi usado como moeda de troca nessa negociação. Então, foi mantido o Bem Mais, esse benefício que é obrigatório para todos os funcionários. Mais adiante, nós vamos nos ater um pouco mais sobre isso, porque as empresas estão incorrendo num risco aí que tem que ser remediado. Pode seguir um pouco mais. Então, aqui, alerta importante: o benefício do Bem Mais é para todos os funcionários, sendo obrigatório o cumprimento pelas empresas. Não é cláusula optativa, e há várias empresas que não estão pagando, deixando os empregados desassistidos de convênio odontológico, seguro de vida, auxílio funeral e maternidade. Atualmente, nós temos cerca de 15.000 funcionários entre as quase 500 concessionárias dentro do estado do Rio de Janeiro, e somente 8.000 estão sendo cobertos pelo Bem Mais. E aqui vem o primeiro alerta para os nossos afiliados. Consequências para empresas que não cumprirem a CCT. As empresas que não cumprirem as regras da CCT e forem fiscalizadas pela entidade sindical laboral, ou seja, o Sindicom, os empregados, poderá ter que pagar multas relativas às cláusulas que violou. Essas multas variam de acordo com o que está estipulado na própria convenção que define as regras do jogo. A cláusula 45 da CCT, que a gente transcreve abaixo, ela já existia na CCT anterior, tá? Ela simplesmente foi copiada aqui. Diz o seguinte: o descumprimento de qualquer das cláusulas previstas na presente convenção coletiva de trabalho acarretará a aplicação de multa equivalente
ao valor de um salário mínimo nacional, por infração, ou seja, por empregado, a ser revertido em partes iguais, sendo 50% em favor do trabalhador e 50% em favor do sindicato profissional. Ok? No dia 20 de maio, nós tivemos a CCT, depois daquele acerto no dia 12, o doutor João, juntamente com o doutor Arthur, alinharam todas as cláusulas que deveriam constar na CCT, e ela foi assinada pelo presidente do Sincodiv e pelo presidente do Sindicom. No dia 22, ela foi protocolizada no Ministério do Trabalho e Emprego e foi comunicada aos afiliados no dia 21. Tá? 6 dias depois, em 28 de maio, confirmamos o registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, comunicado esse enviado também a todos os nossos afiliados. Todos os passos que a gente deu na negociação e tudo mais, a gente procurou manter todos os afiliados up to date, quer dizer, atualizados sobre o que estava ocorrendo. Agora, nós vamos passar para as cláusulas da convenção coletiva, ponto a ponto, e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Aqui nós destacamos os pontos mais importantes, que são as cláusulas econômicas, basicamente. Então, a vigência é de 1º de maio a 30 de abril e a data base da categoria é 1º de maio. O, esse acordo abrange todas as concessionárias e distribuidoras de veículos automotores no território do Rio de Janeiro. Antigamente, os acordos especificavam município por município e tudo mais. Então, por sugestão do próprio Ministério do Trabalho, ele pediu para eliminar aquela relação alfabética que se fazia de município e mandou colocar com abrangência territorial em todo o estado do Rio de Janeiro. No piso salarial, como a gente falou anteriormente, ficou definido em 1718. Reajustes e correções ficou, como foi mostrado anteriormente, um percentual de reajuste de 5%, compensando antecipações salariais espontâneas, compulsórias, tudo mais. Só que esses termos aqui são exatamente os mesmos das CCTs anteriores, só muda aqui os percentuais. No parágrafo segundo, a gente detalha ali salários até o limite de 6 mil, terão um reajuste de R$ 300 e por aí vai. Depois, comprovante de pagamento, repouso semanal remunerado, salário de substituição, todas as outras cláusulas aqui, que eu acredito que todos do RH das empresas já olharam, eles são cópias fiéis das CCTs anteriores, tá? Vale transporte. Aqui incide o desconto sobre 1.718, que é um desconto de 0,5%, e acima de 1.718, um desconto de 6%. Lembra que a pedida inicial do Sindicom era de 1% flat para todo mundo. Então, à medida que você aplica esses percentuais que eram da CCT anterior, você tem um desconto maior dos empregados, beneficiando aí as empresas. Garantia mínima, mesma coisa, salário de ingresso, exatamente igual dos outros também. Horas extras, os percentuais que são aplicados, adicional de insalubridade, a, quebra de caixa, anotações de comissões, base de cálculo, os prêmios, auxílio refeição. Aqui é aquele valor de R$ 26 que a gente falou inicialmente, que é o valor de face, e nos feriados, mais adiante vai ver que passa 27 e pouco. Só uma Manteiga ressalva, animal. só uma Oi. ressalva, Parício. Esse valor do auxílio alimentação, do auxílio de R$ 26, como a gente esse ano unificou todos os municípios,
ele permanece com valor igualitário para todos os municípios. Havia uma diferenciação do interior para os municípios junto mais à capital. E nós uniformizamos isso e ficou todo mundo com R$ 26, tá? Obrigado aí pela observação, doutor João. Anteriormente, a diferença era R$ 1, basicamente, entre o, É. o auxílio, o vale, o ticket de refeição da capital, com o ticket de refeição do interior, que atingia basicamente a região dos lagos e até Campos dos Goytacazes. Aqui são os descontos, olha, de 1.718 tem um percentual de desconto de 5%, depois faz uma escala até 2.904 que faz um desconto de 10%, 2.904 a 4.355 esse desconto passa a ser de 15%, o que ultrapassa os 4.355 o desconto passa a ser de 20%. Aqui no auxílio alimentação, se vocês lembrarem bem, o Sindicom pleiteava R$ 500 e nós acordamos em R$ 221. Isso também foi uma cláusula, o benefício concedido aos, aos nossos funcionários desde 2023, basicamente, quando houve um aumento elevado na inflação e o Sindicom, queria 12, 14% de aumento. E o Sincodiv apresentou uma proposta onde dava 4% de aumento e o restante ele transformava em benefício, sendo que esses benefícios não incidem em cargos. O pessoal não sabe, mas na época nós fizemos cálculos aqui dentro do Sincodiv e a rede, os concessionários, economizaram naquela época cerca de 2 milhões por mês de economia de encargos caso aplicasse o aumento pleno no salário, sendo que o aumento pleno no salário ainda iria haver desconto de imposto de renda, uma série de coisas. Para os funcionários, foi muito mais vantajoso esse auxílio alimentação, porque é dinheiro no bolso. E para as empresas, muito mais. E para o Sindicom, não influenciou absolutamente nada. Existe uma obrigatoriedade ali de fazer um desconto de R$ 1, como coparticipação do empregado no auxílio alimentação, para no futuro ele não pleitear, vantagens que, que foram dadas e É como se fosse um salário in natura incorporar ao salário. Isso é exatamente que ia uma incidir discussão que em existe que acompanha o rescisões. entendimento do TST. Exatamente. Pode descer mais aí, por favor. Café da manhã, auxílio creche, isso aqui tudo são os benefícios que já tinha nas cláusulas anteriores e que foi renovado. Aqui o auxílio do plano de assistência e cuidado pessoal, que era a nossa moeda de troca, que é o bem mais que a gente simplifica toda essa terminologia, ele simplesmente foi corrigido. Ele era 23,90, foi corrigido para 25,18. E como nós falamos, ele é obrigatório, tá? Os benefícios são, pode descer um pouco mais aí, cobertura, urgência, tratamento odontológico, prevenção, restauração, tratamento de canal, pediatria, radiologia, por aí vai. E mais os casos de indenização por morte ou por invalidez total ou parcial. Tem um auxílio funeral, tá? O indenização, esse seguro é 15.800. Tem um auxílio funeral de 3.500. Tem um auxílio natalidade de 632. E como eu destaquei lá no início, metade das empresas hoje estão contribuindo para o bem mais, outra metade não está fazendo. E essas empresas que não estão fazendo estão se arriscando a ter uma ação junto pelo Sindicom de obrigação de fazer, que é, primeiro,
provar que está pagando. Caso não prove, tem uma multa de um salário mínimo por empregado. Quer dizer, você deixa de recolher na sua empresa R$ 25 por empregado e pode ter uma multa de 1.518 por empregado. Então, mais adiante nós vamos mostrar exatamente isso. Pode ir mais, tal, tal, tal. Aqui é o detalhamento. E se alguém que está nos assistindo dizer, mas e como é que eu faço para ficar adimplente no plano? Aqui tem o site aí do Bem Mais Benefícios e ele está atrelado ao Sindicom. Não é nada do Sincodiv, é Sindicom. Ok? Pode descer mais? Gostaria só de fazer um adendo, Aparício. Nós Pois temos não. duas opções que foram ajustadas e criadas, que é exatamente o auxílio alimentação no momento da grande inflação, que eram 14, 15% que eles queriam de reajuste, e depois veio esse bem mais. Esses dois benefícios, eles na verdade, eles se somam ao reajuste de 5% do empregado. E ele traz, ou seja, um aumento substancial, além dos 5%, um valor fixo, sem desconto, integral ao empregado e um benefício direto nesse bem mais. Isso são bônus para o empregado que foram alinhados, e obviamente que isso traz, como o Aparício colocou, na forma como foi feita, uma economia fiscal para as empresas. E aí, em contrapartida, elas podem colaborar nesse aspecto. Entendeu? Então, isso ajuda a ambas as partes. Aqui, antes, antes do Pablo seguir aqui, eu vou pedir para ele abrir uma tela que nós fizemos um demonstrativo. Só um pouquinho que eu peguei ele aqui no sobrepasso, tá? Ele não tá. Não, essa aí. Essa da esquerda, de baixo. Ó, eu fiz uma tela porque às vezes a gente fala e as pessoas não captam a mensagem, precisam ver. Tem que a gente chama de memória auditiva e memória visual. Eu peguei aqui a contribuição do Bem Mais versus a multa para o Sindicom e para o empregado. Uma empresa que tem 30 funcionários, o Bem Mais custa R$ 755. Se ele sofrer uma multa de 1.518 sobre 30 funcionários, ele vai pagar 45.540. Olha o prejuízo que pode gerar. Às vezes o RH é orientado, não paga isso, não sei o quê, mas está se arriscando. Se uma empresa lá com 70 empregados, seguindo o mesmo critério, custa 1.762 e a multa é R$ 106.000. E assim vai, uma empresa com 150 empregados, a multa vai para 227 mil. Um grupo que tem 400 empregados, ele deveria contribuir com 10 mil para o bem mais e a multa é 607 mil. Eu acho que visualmente fica muito claro o risco que as empresas podem estar incorrendo em não atender essa cláusula aí. Aqui nós estamos para defender os interesses das revendas, dos concessionários, do empresário. Agora, nós temos que alertar para os riscos que ele está sofrendo. O Sim, a Bem Mais já nos alertou sobre isso e muito provavelmente vai alertar o Sindicom também, que o Sindicom é o padrinho da Bem Mais, entendeu? Pode voltar lá para a convenção coletiva. Seguindo, então, aqui ainda é o detalhamento do Bem Mais. Pode descer mais. Cópia de contrato de trabalho, comunicação de dispensa, atestado e afastamento, tudo cláusulas legais que existiam nas CCTs anteriores, estabilidade de empregado e gestante, pré-aposentadoria garantida, nível de emprego, deficientes físicos, acordo de jornada sobre compensação de horários e feriados prolongados. Aqui é só para detalhar que todas as empresas podem trabalhar nos feriados desde que peçam ao Sindicom a,
a compensação e tem que pagar ao Sindicom uma taxa. Pode descer mais aí. Essa taxa atualmente é de 1.000. Desce um pouquinho mais. Pode mais. No dia de feriado, o ticket de refeição passa a R$ 27 e o acordo de adesão para trabalhar nos feriados tem que pagar uma taxa de R$ 1.241 para Isso. o Sindicom. Pode descer. Trabalha aos domingos desde 2012. Ele é vedado a abertura dos concessionários aos domingos, de forma total ou parcial, seja que título for, mesmo no caso de feirão, shopping center, lojas externas, exposição, eventos e tudo mais. E a multa, que naquela época era R$ 60.000, hoje já está em 92 mil. Simplesmente só foi corrigido, tá? Banco de horas, intervalo de jornada, uniformes, atestado médicos e odontológicos. Aqui a contribuição negocial profissional, o sindicato dos empregados vai descontar mensalmente o valor de R$ 19 durante o ano, ou seja, por 12 meses dos seus empregados, a não ser aqueles que podem fazer ou vão fazer oposição a isso. Desce um pouquinho mais. A Ou forem, oposição. ou forem, ou forem associados, né? Isso. Os associados. Anteriormente, vocês vão lembrar que os funcionários tinham que ir pessoalmente lá no sindicato, na, lá na Avenida Passos, entregar a carta em mãos, papel por papel. A gente conseguiu reverter isso e hoje o empregado associado entra no site do Sindicom, preenche um formulário e depois envia por correspondência com a R diretamente para o sindicato. Falo para o Felipe que nós. Ô, Felipe, você está levantando a mão aqui, nós vamos liberar a palavra aí para todos. Só deixa completar a Beleza, não, desculpa, apresentação. desculpa. É porque só para deixar registrado, Sônia. Tá Ok, ótimo, está registrado. tá ótimo. Fica tranquilo. E aqui a contribuição assistencial patronal. Como nós falamos anteriormente, essa contribuição ela é prevista, é, é constitucional. O ano passado, o Sincodiv cobrou, estipulou R$ 2.000 por empresa, e nós alteramos esse ano e colocamos um valor mínimo, ínfimo, pode descer um pouquinho mais, de R$ 11, tá? Para pagar três parcelas de R$ 11, ou seja, R$ 33 por matrizes e filiais, que é o trabalho dessa negociação toda do Sincodiv junto ao Sindicom, tá? E ficou mais equânime, Existe. né? E ficou mais equânime, né, Ficou, a Paris? empresa que tem mais empregado paga um pouco mais, a empresa que tem menos empregado paga bem menos, né? Então, se nós temos cerca de 15 mil empregados para 500 revendas, nós temos um contingente de 30 a 40 pessoas por revenda, tá? Eu vou pedir aqui para pro, pro Pablo abrir uma outra tela que nós fizemos, essa aí. Aqui, essa tela inicialmente, na parte de cima, ela mostra uma simulação dos impactos da negociação da CCT versus o que a gente conseguiu de diferença. Então, repetindo, Sindicom pediu 10, nós fechamos 5. Sindicom pediu 3 mil de salário, nós fechamos em 1.708. Aqui já houve uma diferença, uma economia de R$ 1.282 em benefício do Sincodiv. O ticket de refeição permaneceu no mesmo valor. O ticket de alimentação de 500 fechamos em 221. Houve uma economia de 279. Então, a proposta do Sindicom, nós teríamos um custo mensal de 4.046.
na nossa proposta fica 2.485 e uma diferença de 1.561. Aqui eu vou tentar defender o Sincodiv quando ele propõe esta contribuição de R$ 11 por empregado. Então, se vocês olharem agora, na parte da esquerda de baixo, uma empresa que tem 30 funcionários, tá? Economizou 1.561. Ela fez uma economia de 46.830. Lembrando que ela vai pagar R$ 33 sobre 30 funcionários, vai pagar ali R$ 900. O ticket alimentação que a gente corrigiu está dentro desses 46, que é 8.370. Se você descer aqui para 70 funcionários, a economia da empresa é de R$ 109.000. O ticket, você economizou R$ 19.000. E aí eu fiz uma outra analogia, que é o seguinte: o salário médio, está destacado em amarelo ali, da nossa categoria é R$ 2.500, tá? Cada 1% de reajuste equivale a R$ 25. Então, se nós fôssemos dar 6% de reajuste, numa empresa que tem 30 funcionários, isso ia custar mais R$ 750, tá? Mais o ticket ia dar 9.100 e pouco. Se fosse dado 2%, que seria de 5 para 7, seria 9.870. E por aí vai. Essa escala vai descendo ponto a ponto, só para o associado, para o empresário ver o benefício que o Sincodiv conseguiu obter nesta negociação versus o pleito inicial do Sindicom. Aí alguém pode dizer, mas todo ano ele pede isso, pede aquilo outro, e nunca leva. Ele já levou. Nós fizemos um levantamento de 2013 até 2024, negociação por negociação, e houve exercícios em que foi concedido acima do INPC para a categoria, tá? Só para deixar claro aqui, quando o Sincodiv está pedindo, queremos, estamos pedindo R$ 11 por empregado durante 3 meses, que são 33, o Sindicom está pedindo R$ 19 durante 12 meses, que contra o empregado dá R$ 240, R$ 250. Pode fechar aí, Paulo, tá? Voltando aqui aí, então, é, está mantida a cláusula de oposição, que as empresas podem mandar o Sincodiv dizendo, não quero pagar, não vou pagar e tudo mais. Nós vamos respeitar a decisão de cada empresário, mas nós só queremos mostrar o seguinte: existe um benefício real e isso está na folha de cada um, tá? Pode descer mais um pouco. Mensalidade associativa, ok. Compromisso, descumprimento. Ó, aqui, volta um pouquinho, só um pouquinho. Aqui é das multas, aquilo que nós falamos do descumprimento de qualquer das cláusulas previstas na presente convenção coletiva, que é a aplicação de multa de um salário mínimo, que vai 50% para o empregado, 50% para o sindicato dos empregados. E a gente exemplificou ali o caso específico do Bem Mais, tá? Há um outro caso que é do ticket alimentação, que foi instituído, e a gente vê que o ticket alimentação, quando o Sincodiv negociou, ele negociou com a empresa Ticket, que oferecia a maior vantagem. E hoje tem empresas que não fazem esse convênio, não pagam o ticket alimentação via, desculpe a redundância, via empresa Ticket, fazem através de outras. Eu sugiro aos RH comparar quanto custa pela Ticket, quanto está custando por essa outra empresa. Esse dia eu fui surpreendido que aquela passe livre, não sei,
eu não sei mais o que, também explora, o Sem Parar também explora ticket de alimentação. Eu não sabia disso, tá? Então tem empresas que trabalham com outros. Aqui vamos seguindo, só para finalizar, já está pertinho aí das perguntas e respostas. É o termo de quitação das obrigações trabalhistas. Pode descer um pouco mais. E aqui a cláusula 47ª, sétima, que é a relação de empregado. As empresas, tá, atingidas por esse instrumento obrigam-se a fornecer, quando requisitado pelo sindicato profissional ou pelo patronal, a relação dos seus empregados, tá? Nós aqui do Sincodiv já encaminhamos uma circular, duas circulares, alguns e-mails para as empresas pedindo o quantitativo de funcionários. E eu posso dizer para vocês o seguinte: o nível de resposta até agora é 10%. Então a gente pede que as empresas mandem esse quantitativo de empregado, que vai servir de base ali para contribuição assistencial, tá? Este quantitativo de empregado, ele tem o precedente normativo número 111 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, não estamos pedindo nada aleatoriamente. O doutor João pode até falar. É uma obrigação das empresas fornecer isso para o sindicato patronal e para o sindicato laboral, tá? Então, não se surpreenda se o Sindicom pedir isso para vocês, porque ele precisa cotejar quantidade de empregados que tem por empresa versus as cartas de oposição que ele recebeu, saber se aqueles funcionários que estão ali são associados ou não. O Sincodiv não quer saber disso. O Sincodiv só está perguntando quantos funcionários você tem no último mês. Só isso, mano. Não precisa de relação, com carteira de trabalho, função, data de admissão, nada. Só me dizer, ó, empresa X tem 35 funcionários. Ok, nós ficaremos satisfeitos. Desce um pouco mais, foi acrescentado esse item das férias em intervalos, em dois intervalos de 15 dias, ok? E Só um aí, instantinho, Aparício. É oi. importante. Volta na cláusula 48ª, que é a comissão sobre vendas a prazo. Ah, desculpe, eu pulei. Eu queria fazer uma abordagem aqui. Isso aí foi uma das teses. O TST vem lançando teses em que elas são teses que você tem que cumprir de forma plena, ou seja, tem que atender ao que o TST está colocando como disposição, né? E dentre essas situações, teve essa de comissão sobre vendas, em que, pela tese, eles estariam estabelecendo que você teria que pagar a comissão sobre vendas, incluindo os encargos financeiros de um financiamento, né? O que é uma coisa totalmente errada, porque a pessoa está vendendo um veículo por R$ 100.000 e a empresa está só recebendo R$ 100.000. Se ele vai financiar e o veículo vai custar 140, a empresa não está recebendo sobre esses 140, e sim sobre 100. Então, houve uma permissão que a gente colocasse isso aqui, ficasse claro, para respaldar as empresas no momento em que ela for fazer o pagamento da comissão sobre a venda, pagar sobre o preço real da venda, não tendo o acréscimo dos encargos Sobre a minha financeiros, cara. porque nós não estamos recebendo sobre os encargos financeiros, tá? É um esclarecimento importante que isso deve ser colocado. Não há, e estamos estabelecendo aqui na convenção para que não haja controvérsia sobre isso. Doutor João, obrigado aí por essa colocação, sendo que, tão logo a gente recebeu essas súmulas vinculantes do TST, do STF, STJ, desculpe. É, nós enviamos uma circular para todos os associados, orientando que fizesse alteração nos seus respectivos contratos de trabalho com os vendedores. E para dar mais segurança, nós incluímos isso na negociação
com o Sindicom. No início houve uma certa restrição, uma certa, não vou dizer má vontade por parte deles, mas no fim nós conseguimos reverter isso. Bom, em termos de apresentação da CCT, que era a nossa pauta aqui, nós acabamos agora. Então, nós vamos abrir para todos os participantes para perguntas e respostas. Eu acredito que Dr. João é a pessoa mais qualificada para falar sobre isso. Eu só vou dando uns pitacos de vez em quando. O primeiro que pediu a palavra foi o Felipe. Pode perguntar. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Paris. Bom dia a todos aí que Bom estão na dia. reunião. Todos aí na reunião, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Ah, tenho três perguntas, na verdade. Uma, a questão do bem mais. Se a empresa optar por fazer com outra empresa, que de repente seja mais vantajosa, tem problema? O fato é que essa cláusula ela é uma cláusula que foi colocada na convenção e ela terá que ser atendida. Ela não é uma cláusula optativa, entendeu? Isso foi muito bem colocado na discussão em mesa, né? E a empresa vai ter que, felizmente, atender essa posição. Não, eu Se entendo, só não efetiv... sei se é obrigado a seguir essa empresa especificamente ou pode ser qualquer outra empresa. Não, tem que seguir efetivamente o sistema da convenção. Ah, tá. A empresa Essa bem mais empresa. aí no caso. É, bem mais, Essa é. empresa. Inclusive Exatamente. tem um site aí onde você acessa e você tem todas as informações relativas a ela, né? Tá. Isso foi É, muito Ô, discutido, tá, Felipe, Felipe? Felipe, Porque essa cláusula, ela tinha sido colocada anteriormente e esse ano ela foi rediscutida. Ela quase não entra na negociação, porque era uma moeda de troca que nós tínhamos. Então, nós entendi. colocamos isso e aí foi pautada exatamente, inclusive, essa disposição. Não, estamos colocando por causa disso, etc, etc, e tem que seguir a questão do bem-mais. Felipe, só Tá. para acrescentar o que o doutor João falou, essa cláusula já existia na CCT anterior e ela foi, salvo engano, o doutor João pode me corrigir, uma das, vamos dizer, um dos benefícios que o Sindicato dos Empregados trouxe para a CCT como forma de, desculpe a redundância, trazer benefício aos empregados. E naquela Foi. ocasião, no ano anterior, foi concedido, foi acordado pelo Sincodiv. Nós tentamos esse ano acabar com ela, mas não fomos felizes. Nós fomos felizes em vários outros benefícios que a gente demonstrou ali, o benefício. Por isso que eu não coloquei o bem mais, porque ele já existia, tá? Mas as diferenças de salário, diferença de índice, diferença de ticket de alimentação, a gente procurou demonstrar para cada um, para ver o que o Sincodiv conseguiu para os seus associados. Seus afiliados. Associados são aqueles que contribuem com o Sincodiv. E afiliados são todos aqueles que estão sob o guarda-chuva do segmento de distribuição de veículos. E que tem Em que. relação... Ah, desculpa. Desculpa, Paris, perdão. Pode Pode fazer, perguntar. pode falar, Felipe, pode Felipe, falar. você tinha três, uma já foi. Carta de oposição. Agora, antigamente se fazia por próprio punho. Agora tem uma, pelo que eu vi, agora tem uma carta modelo dentro do site lá do Sincodiv para o funcionário preencher. Mas continua aquela obrigatoriedade de envio individual para o sindicato. Ou não pode a concessionária juntar todas as cartas e enviar, não, né? Não, não, tá? Deixa eu- Inclusive, você tem que acompanhar a redação que está aí, por AR, encaminhada direitinho, individualmente. Você Mas não pode. essa tua pergunta, Felipe, é muito importante, porque nós tivemos um embate. Isso. Nós tivemos três reuniões com o Sindicom. Dois foram extremamente desgastantes, porque o Sindicom jogava na mesa que empresas estimulavam os seus funcionários a fazer a carta de oposição, que colocava o veículo à disposição para levar o empregado lá, e que nós tínhamos que fazer um trabalho junto.
aos empresários para desestimular isso. Nós mostramos, defendemos os afiliados, defendemos os empresários, dizendo: nenhum empresário de sã consciência vai estimular o seu funcionário a fazer carta de oposição. Isso é uma decisão pessoal dele, tá? Mas foi extremamente desgastante. O doutor João pode até, se quiser, se prolongar mais. O que nós conseguimos, certo? Foi que saísse daquela carta manual e que o funcionário ia até o centro da cidade para entregar. E houveram casos de filas enormes que ia desde do prédio, da portaria do prédio até, sei lá, o 10º andar lá, de pessoas para entregar a carta de oposição. Tentamos e conseguimos convencê-lo de que hoje, via internet, via e-mail, essa coisa toda, teria que ser um formulário simples, objetivo, que cada um preenchesse ali, que era só os dados pessoais, e colocasse via AR para o Sindicom. Mas demos ênfase que nenhum empresário estimula o empregado a fazer carta de oposição ao Sindicom, porque isso é passível de risco jurídico aí. Certo, doutor João? Exatamente. E ela efetivamente foi criada nessa modalidade agora, porque, perdão, os empregados perdiam um dia de trabalho, né? Eles ficavam naquelas filas intermináveis e tinham que estar lá presente. Então foi criada essa modalidade, tá? Para que pudesse atender o interesse de uma categoria e também não prejudicar a questão da empresa com a ausência do funcionário. Qual é o prazo mesmo para envio dessa carta? O Bom, o prazo é prazo 15 dias no momento de que o registro é foi feito, tá? exatamente. Devendo a oposição estabelecida neste parágrafo ser exercida no 28. prazo de 15 dias, a contar do registro da convenção no sistema mediador do MTE. Esse registro aconteceu, salvo engano meu, no dia 28 de maio, né, o Aparício? Dentro do prazo aí. Não, ele no dia 21 ele foi, a gente deu entrada do documento, tá? A partir daí conta os 15 dias. Isso. Não, No não. O registro dia, foi 28 de maio. Tá 28, aqui, o 28. tá aqui, O convenção, registro foi 28 de 28. maio. 28 de 28. maio. 28 de maio, Perfeito. houve É, um 28, O registro. registro, tá aqui a ata de Não, registro. Ah, é tá. É 28, 28. 28 de maio. Eu só estava fazendo um histórico. 21 a Termina gente dia 11, pelo que eu entendo aqui. Não, são termina 15 dias, amanhã. exatamente. Termina Exatamente. amanhã. Amanhã. Mas vai ter que botar todo mundo no correio, mano. E qual é É, a terceira deixa eu te pergunta, falar. Felipe? A terceira pergunta é com relação ao essa tese da cláusula 47, tudo mais, isso é uma tese vinculante, beleza, tem que ser feito. Até agora, quem fez contato foi o Sindicom, né? Pedindo, mas não está pedindo exatamente a relação completa, com o nome, CPF dos funcionários, só a quantidade de funcionários, não é isso? Não, Cadê a desculpe, 37? Felipe. Nós enviamos, salvo engano, uma circular e mais dois e-mails pedindo a quantidade, tá? O Sincodiv. Do O 5 Sindicom, de eu não viu? sei. Do Sindicom, eu não sei, porque eu não respondo por eles. Desculpa, eu falei assim de como é 5 de desculpa. Tá certo. Mas é só o quantitativo, não precisa Nós só relacionar. precisamos do quantitativo. Tá, Pode ser ok. enviada por e-mail? Pode, pode. Pode, pode, pode. E-mail, WhatsApp, tá? Qualquer meio de comunicação que você possa enviar e que o Syncodiv receba. Eu só não consigo Sim. entender, e que eu acho que nós possamos pensar no próximo, esse facilitador num mundo tão moderno, é, para que os funcionários tenham também o mesmo procedimento junto ao Sindicom. Isso seria um grande facilitador até para interagir. Porém,
a gente, as agências que são muito distantes do centro da cidade acaba perdendo o seu funcionário por um dia, aquele que não quer pagar a sua despesa lá junto ao correio. Entendeu? Isso é um complicador que a gente é antigo. Mas, de qualquer maneira, me perdoe, é só um pensamento, é só uma razão. Não, Genilson, Genilson, a sua sugestão é importante e você tem que trazê-la para discussão, sim. A gente recepciona isso e vamos anotar isso para que no próximo evento do ano que vem se faça essa colocação, tá? Mas quando a gente abre a discussão da convenção, a gente abre para toda a categoria, É exatamente complexo. para que a gente possa ter informações e pede a participação plena de todos para que a gente possa ter as ideias, as informações que trazem velocidade exatamente nos atendimentos das cláusulas. E E essa se eu não me linha de engano, informação é teve uma época que podia enviar a carta de oposição por e-mail. Hoje em dia é só pelo correio mesmo, não é isso? salvo engano meu, é o AR. Por Só AR, né, R, no caso. só É. R. Sempre foi só para R. Eu queria aproveitar o momento e pedir desculpa até ter entrado no decorrer de um tema, e queria perguntar ao doutor Massá, é, é lícito a empresa, porque quando nós falamos no acordo de adesão, entendo que o acordo de adesão que é pago e já é uma cláusula antiga, para trabalhar apenas o setor de vendas, naquele feriado. É um feriado, a empresa vai abrir, para que isso ocorra, tem que ter o acordo de adesão. Sim, Esse é um ponto pacífico. sim. Não tem nada a ver esse acordo de adesão, essa comunicação em pagamento ao sindicato, para aquele acordo de compensação de um dia pelo outro. Vamos supor, uma segunda-feira de carnaval pelo um feriado do dia tal. Esse acordo, com base lá na Lei No artigo 3.467 59 tem ou uma cláusula 59, específica. tem, É, exato. Tudo com base é, na lei, mas no artigo 59. Então, isso. isso é possível fazer de forma independente, empresa e empregado, perfeito? Sim, Não você temos. faz direto com o empregado, sistema de Ok, compensação. Diferente de perfeito. você permitir para trabalhar, né? Exatamente. Era só isso que eu queria ter a Só certeza e a puxando, ciência. um gancho aqui sobre assunto de feriados, etc, etc. Existe uma cláusula, eu diria, cláusula pétrea, que você não pode abrir domingo, né? Sim, Volta e perfeito. meia a gente recebe consulta, mas eu queria colocar um funcionário lá dentro de um shopping. Falei, não pode. Você, Obra você e por aí pode vai. botar o veículo no shopping e não pode botar nenhum setor de vendas lá. Você tem que deixar o Perfeito. carro exposto lá, Isso é simplesmente. perfeito. É claro, porque a cláusula é pétrea mesmo. Você tem ali dizendo Tá? que não Porque pode senão estar você abrindo os pode domingos. ser penalizado Assim, severamente. assim como o dia 1º de maio. Aliás, dia do Exatamente. concessionário. São Exatamente. dias que nós não podemos. Mas É. o artigo 59 era isso que o Pode, sindicato, quando pode, você pode faz sim, Felipe. consulta, É, ele. é Não, não automático. pode, é É automático. automático. E é uma forma individual, é da empresa com os seus empregados. Isso. É o RH com o Obrigado, funcionário ali direitinho. Mas obrigado tem pelo que ter para esclarecimento. você não ter problemas amanhã Não, claro, e óbvio, o óbvio, empregado tem que querer ter. cobrar de você. Óbvio, óbvio, isso é claro. Muito obrigado. Nada. Mais alguma mais dúvida? perguntas? Fala, Delilson. Dellison, Delilson, desculpe. Dellison quer falar. Fala, Dellison. Eu não estou ouvindo ele. Ele Oi, colocou no oi, texto oi, ali no bom dia. chat, É, dizendo é porque no no shopping não pode ter um empregado lá no final de semana, no domingo, no caso, mas poderia ter um terceirizado, Não é uma, terceirizado. Você pode ter uma menina entregando folhetos, de um, mas não entendi, pode fazer um ato de venda, ela não pode praticar absolutamente nada de venda. Ela pode simplesmente só para expor entregar ali o um veículo. folheto, mais nada. Ela não pode praticar, porque você vai estar praticando uma situação indireta e aí eles podem entender dessa forma e multar você, porque você está aplicando o setor de venda de forma terceirizada. Isso você não pode. Você pode Entendi, botar uma mocinha lá sentada, mostrando o veículo, abrindo a porta, etc, etc.
Você não pode praticar nenhum ato de venda, Perfeito. tá certo? Ok. E doutor Paulo? Eu estou aqui na webinar explicando a CCT para os... Já. Eu ligo, assim que acabar eu ligo. Pode ser? Obrigado. Outro. É, o... Apareceu uma pergunta aqui, doutor João, no chat. Eu não consegui identificar porque eu fui atender aqui o doutor Paulo Simões. Queria saber se o pessoal dele está assistindo. O auxílio alimentação 221 deve ser pago mesmo ao funcionário afastado pelo INSS? Olha, existe uma Nata que discussão. perguntou. Existe uma discussão sobre isso, né? De que esse auxílio, ele é, na verdade, ele integra. Ele integra. O que que é o 221? Ele integra o salário da pessoa, né? Ele é um pagamento feito à pessoa. Essa pergunta foi feita há pouco tempo para nós e eu respondi nesse sentido. Você tem que continuar pagando, porque ele faz parte da composição salarial. Ele veio como um auxílio de aumento. É o percentual de reajuste mais os 221, tá certo? Doutor, me permite eu entrar nesse assunto? Eu acho que a resposta do senhor, que está bem clara, ela tem, porque ele perguntou INSS, mas ele, se é INSS e é salário, ele já passou do 16º dia. E aí é caso do INSS fazer o pagamento do salário do funcionário. Os 15 primeiros dias ou o atestado médico, aí está correto. Ele tem direito a receber. Mas a partir do momento que ele está afastado pelo INSS, já não cabe mais o pagamento da alimentação, porque ele não recebe salário. E como o senhor disse que ele é um complemento salarial, então não caberia o pagamento. Não seria exatamente isso que o senhor quis passar ou não? Só para Não, eu deixar bem entendo, claro. eu entendo, veja bem, uma coisa é o afastamento que você tem, tá certo? Essa parte do 221, ele é um pagamento que você faz ao empregado, Sim, tá? Como composição do salário dele. sim, O INSS, ele não tem conhecimento dessa parte, até sim. porque isso não incide em cargos do INSS. Então você tem que continuar contribuindo. Eu entendo que se você não pagar, você corre o risco de amanhã ter que continuar pagando na justiça. Entendi. Eu respeito totalmente a posição do senhor e até vai ser um caso aqui de discussão, mas Aham. tenho assim um entendimento totalmente, até mesmo para o funcionário que falta, ele perde o direito proporcional já que nós estamos falando que o 221 é salário, um funcionário que falta 2, 3 dias ou um dia, ele também vai perder fracionado ao dia, é, Não, a não, referência do não, dois dois não. um Porque Eu entendi. se ele for integral, se eu pagar integral, o funcionário faltou, ele não tem direito. Eu não estou falando que então que o 221 é salário. Porque se é salário, ele também vai ser descontado. Esse é o meu entendimento diante de uma discussão que já tive nesse sentido. Assim como também tenho um entendimento e respeitando muito o que o síndico Codívio, que vai me trazer uma outra visão para a nova discussão aqui na empresa, é que o funcionário que já está afastado, ele não recebe mais salário. Estou dizendo aquele funcionário a partir do 16º dia. Eu entendo que o 221, funcionário faltou, ele perde parcela do 221. O funcionário ficou afastado a partir do 16º dia, também não vai fazer jus, porque senão não posso entender que esse 221 é salário. Ele teria que ser um valor pago a título de refeição, independente de afastamento ou não. Teria que estar claro aqui no dissídio. Por isso que eu tô. Foi boa a pergunta do colega e a minha intenção então é ampliar essa discussão, nem que seja em outro momento. Tá Mas certo. por isso que eu estou trazendo aqui isso em pauta do nosso raciocínio aqui na empresa. Tá bom. Vamos levar isso à discussão, tá bom? Perfeito. Agradeço ao senhor até porque é muito importante, porque eu acredito que muitos colegas podem ter dificuldades nessa interpretação. Até porque o senhor colocou muito bem. Pode ser que a legislação, numa discussão em juízo, podem ter lá um entendimento totalmente diferente do que nós nunca tivemos, né? Graças a Deus, Não, mas pode ser não, que não tenha. tivemos. Pode ser que tenhamos para que a gente, olha, nossa interpretação está correta ou não.
E por isso que cada um, para não ficar todo mundo pensando diferente, ou tomando atitudes diferentes, é bom que no futuro, e com certeza na presença do senhor, possamos ter aí uma definição bem definida, uma definição definida fica redundante, mas uma definição clara dessa situação. É o que eu espero. Tá bom, o faremos. E vamos Obrigado, colocar para a rede. obrigado, obrigado. Nada. Seu Tomás, é o Délisson. Fala, Delson. Uma dúvida ainda com relação a esse auxílio alimentação. Uma vez que o funcionário estiver afastado pela Previdência, né, a gente sabe lá que, em termo tributário, para que esse valor torne-se dedutível, né, como despesa da empresa, existe um desconto simbólico, né, na folha de pagamento. R$ 1, 1 centavo, o que for, R$ 10. Uma vez que ele tiver afastado e aí ele não integra a folha de pagamento, eu não posso fazer esse desconto, né, simbólico. E aí esse Isso. valor seria indedutível? Não, não, ele não é. O problema é que você não tem como descontar do empregado. Ele não está recebendo. Exatamente, ele está recebendo pela Previdência, mas como a Previdência evidentemente não vai descontar, né, como a empresa Ele desconta, não incide encargos sobre previdência. Esse desconto que você tem de um não, eu sei, real, mas em termos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né, para que ele torne dedutível, tem que haver um desconto simbólico. E se não tem um desconto simbólico, o valor que eu estou pagando ao afastado ele é indedutível. ele vai se tornar indedutível. Se você tem essa condição, ele não vai ser É, operacional para você nesse sentido. ok. Eu tenho uma dúvida. Fala, Meu Bruna. nome Tudo bem? Então, aqui na Roma a gente paga os funcionários a bem mais, né? Certinho. Só que eles reclamam às vezes pedindo para botar dependente e a gente vê que isso atrapalha na nossa folha porque eles que vão pagar. Aí mudaria, seria totalmente um outro processo, um outro boleto. Pergunta: a gente é obrigado a pagar, a deixar eles acessar e botar os dependentes dele pela convenção? Ou eu posso não falar para eles, olha, é proibido você botar seu dependente, só você pode ter acesso a bem mais. Como eu posso falar isso para eles, do dependente? Doutor João, deixa eu tentar explicar. Quando se lê as cláusulas ali do bem mais, tem uma que permite exatamente isso, você incluir dependentes através do site da Bem Mais. Eu não estou com a cláusula aqui na minha cabeça, no meu campo de visão. O que tem que ser feito é que se você for descontar do funcionário e for repassar para Bem Augusto, eu Mais, estou numa live do sindicato, te ligo já é já. só fazer isso. Quer dizer, comunica Bem Mais, inclui o dependente, desconta do empregado, repassa Tá para Bem perfeito. Mais. Eu entendo que é assim. Sim, mas aí no caso a minha empresa não quer botar dependente. A gente pode ter essa Ah, opção de isso é não outra. querer. A sua empresa não pode, eu acho que não pode obstar que inclua dependente, porque isso faz parte da cláusula lá da CCT. E outra coisa, não tem despesa Parágrafo segundo, hein? não tem despesa para a empresa. Sim, entendi. Então a empresa tem que dar essa opção e descontar na folha do funcionário. Com certeza. Você não pode Não ter tem que prejuízo. proibir, não tem que proibir o funcionário de incluir o dependente dele, não pode. Isso pode dar algum Não problema pode. depois, eles podem reclamar Não. no Sindicom, né? Exatamente. Está no Então, parágrafo Falaram, segundo. falaram cláusula segunda, nós estamos tentando resgatar a cláusula segunda aqui. Do bem mais, está no parágrafo segundo. Parágrafo segundo. tudo O bem. empregado poderá Obrigada. incluir. Bruna, leia isso aí. Sim, O Pablo vai mostrar aqui para você. ótimo. Boa tarde. Quem está falando é Bianca, aqui do Grupo AB, a respeito até da ligação do Paulo Simões. Estou manifestando que eu estou sim aqui. Eu já tinha perguntado se todos estavam aqui.
Mas ele, inclusive, quer falar a respeito de alguns outros assuntos. Eu tenho ciência que é, mas vou deixar ele abordar aí essa informação. Mas eu queria falar sobre esse questionamento agora da Bruna sobre os dependentes da Bem Mais. Nós já praticamos essa questão dos dependentes já desde do ano passado. E assim, eu acho que é super válido para as próximas discussões aí com o Sidcom colocar a opção do próprio beneficiário, do próprio funcionário nosso pagar diretamente a Bem Mais a inclusão de seus dependentes. Porque, de fato, conforme for o tamanho da concessionária, e nós aqui temos um grupo grande de lojas, né? Esse fluxo interno para o departamento pessoal é muito, não vou dizer desgastante, mas é trabalhoso e a gente tem que redimensionar o nosso time, uma vez que às vezes inclui um dependente, tira o dependente, quero incluir meu filho, quero incluir meu marido. A gente botou algumas regras aqui interna, né, de data de corte para poder fazer inclusão, mas ainda assim não é muito legal, porque tem colaboradores que às vezes não ficam, demonstram uma certa insatisfação quando você fala, a gente não pode estar fazendo a inclusão agora, só na data de corte. E busca atendê-los, dependendo do caso, né, fazer a inclusão fora dessa data interna nossa, mas fica como uma sugestão para as próximas convenções tentar fazer essa negociação dos dependentes serem pagos diretamente pelo funcionário junto a um boleto, cartão de crédito, enfim, a forma que ele quiser pagar lá essa parcela do dependente dele. Ok, Bianca, muito obrigado aí pela sua colocação. Quando eu falei que o doutor Paulo queria saber se tinha alguém participando, eu estava brincando. Ele ligou e eu digo, não posso lhe atender agora. Já pensou? Eu não posso atender o doutor Paulo Simões, porque estava aqui em reunião com vocês. Deixa eu te falar, Bianca, eu não garanto, tá? Mas mensalmente ou bimensalmente, nós temos uma reunião com o pessoal da Bem Mais. Coincidentemente, salvo engano, o Pablo pode me confirmar, sexta-feira eu vou ter uma reunião com eles, certo? Sobre procedimento e às vezes tem algumas reclamações de empresa e a gente tem tentado aparar essas arestas. Eu vou falar especificamente desse caso que a Bruna levantou e você falou, se pode ser isso feito à parte dessa a inclusão de dependente e o empregado pagar. Vou dizer que em empresas grandes isso causa um tumulto na folha e tudo mais, e às vezes o empregado pode achar que é má vontade da empresa, quando na realidade não é operacional. Então eu prometo que na sexta-feira eu falo esse assunto, ok? Tá ok, obrigada. Obrigado. Senhores, já estamos com. Estou numa convenção junto ao sindicato, te digo depois. Nós já estamos aqui com quase uma hora, mais algum questionamento, alguma pergunta? Bom, se não há mais questionamentos e perguntas, eu falo em nome do Sincodiv e o doutor João também. O Sincodiv acata qualquer pergunta, qualquer questionamento, e a gente repassa para o doutor João dar um embasamento legal e a gente devolve, faz a devolutiva desta pergunta, tá? Aproveito aí para agradecer a presença de todos, especialmente do doutor João, que se dispôs a estar conosco nessa manhã e a gente tentar esclarecer a CCT. Antes, no Sincodiv, nunca foi feito esse tipo de apresentação, de reunião, e a gente entende que tem que aproximar os laços entre o associado, entre o afiliado, entre o empresário e o seu sindicato que defende os seus interesses. Nós estamos aqui sempre à disposição. Se o doutor João quiser fazer o fechamento aí, fique à vontade.
Eu reitero aqui que eu estou à disposição de todos, podem questionar. Essa colocação feita por dois componentes aqui, com relação ao 221, que é o auxílio alimentação, nós vamos trazer isso à discussão e vamos transmitir para todos o que a gente coloca sobre isso, tá certo? Para que não tenha dúvida. E estou à disposição para o que for necessário através de e-mails e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos aí e vamos Muito em frente. obrigado. Um grande Obrigado abraço. a Obrigado, todos, prazer em ouvi-los. obrigado pela Tchau, atenção tchau. aí. Ótimo dia.